Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, nosso Salvador. Cumprimentos a todos, amados irmãos e ouvintes, internauta, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja convosco, esteja na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, todos os dias. Eu sou o pastor Nilton Aparecido de Lima, Filho do Deus Todo-Poderoso, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, constituído pelo nosso Senhor Jesus, ministro do Evangelho de Jesus, ministro da Santa Escritura, do livro santo e sagrado. Amados, eu quero abençoar a tua vida. Uma palavra de fé, uma palavra de poder, uma palavra de milagre, uma palavra de ensinamento, uma palavra de amor, que vem de Deus. Deus colocou dentro do meu coração esse entendimento, esse conhecimento, e eu quero abençoar a tua vida. Seja você que esteja de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, de madrugada, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, Deus tem uma bênção para mim e para você. Deus é o que é o abençoador. Nós temos que entender isso. Deus não está para fazer a vontade de homem. É nós que temos que fazer a vontade de Deus. Ele é o Criador. É muito fácil. O Criador dita as regras. O patrão não dita as regras para mim e para você? Isso é o homem. Deus é o Criador. Então vamos entrar nesse mistério com Deus. Ele dita as regras e nós obedecemos. Não é Deus que tem que obedecer nós. Nós que temos que entender o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós estamos numa série de mensagens despojando o inimigo, quer dizer, desarmando Satanás. E hoje é a quinta série dessa mensagem. Hoje eu quero entrar num texto, não sei se 1 ou 2 dias nós saímos aqui, sabe? Derrote as forças negativas. Satanás tem acesso à mente humana, pelos ouvidos, pelo ouvir e pelo olhar. E eu vou estudar com vocês aqui pela Bíblia, e você do outro lado ouve, porque a fé vem de dar ouvido, é sorte que a fé vem de ouvir e dar ouvido à palavra de Deus. Tem que ouvir, entender e compreender, e agir, crendo e entrando em ação na palavra de Deus. Então aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 21, está escrito assim, ó: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Derrote as forças negativas. Satanás tem acesso à mente humana pelos olhos e a porta do ouvido. Ele entra por essas duas portas, só essas duas portas que ele entra. Ou os olhos ou os ouvidos. Então nós temos que ter cuidado do que nós estamos olhando e o que nós estamos ouvindo. Quando este valente guarda armado, aqui ó, no capítulo 11, versículo 21, esse valente é o diabo. Armada a casa, essa casa é o coração. Se nós tiver as forças negativas na nossa vida, só negativismo em tudo, em toda a área que você precisar, até um mal-estar. Nós temos que derrotar, nós temos que lutar contra. Nós temos que desarmar esse inimigo. Nós temos que ir à batalha. Nós temos que militar essa batalha. Quando o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios 10, 4, que a nossa arma, a nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus, que é a palavra, para a destruição das fortalezas lá. Destruição de força. Que fortaleza é essa? As fortalezas de Satanás. Quer dizer que Satanás se fortalece. Satanás faz reunião no inferno para fortalecer contra mim e você. Ele não é um qualquer inimigo meu e seu, não. Não subestima o diabo, não. Ele é um adversário que eu e você tem que conhecer ele. Lembra quando o povo de Deus, Israel, ia para Canaã, que eles passaram o Rio Jordão, quando chegou do outro lado, quem que tinha lá? O inimigo de Deus, Jericó. Jericó simboliza a batalha, a guerra espiritual. Agora, por que ele estava armado que a muralha de Jericó andava de carroça por cima da muralha? Porque eles viam falar que vinha um povo poderoso derrotando os reis dos amorreus, o rei fulano, o rei ciclano,
E ele se foi fortalecendo. É quando eu e você vai crescendo na fé, no poder, no conhecimento de Deus, o diabo vai mudando de estratégia, ele vai se fortalecendo contra mim e contra você. Então, quando o valente guarda armado a sua casa, segurança está tudo quanto tem. Se você ficar com negativismo dentro do coração, ele tem segurança sobre mim e sobre você. Tem que derrotar, tirar isso. Tem que arrancar esse mal do nosso coração. E como é que arranca isso, pastor? Pela palavra. É a santificação, a purificação, por ouvir a palavra, entender, compreender e agir pela palavra. Não tem outra maneira, não tem uma maneira mágica. Não tem pilipim-pim, pilipom-pom, sabe, entendeu? Que aquele pregador faz o céu descer, sabe, entendeu? E aí o negócio, sabe, fica lá aquele movimento, aquele mover que o povo faz aviãozinho, cai para lá, cai para cá. Aquilo ali é inebriação de Satanás, amado. Ali é mais uma astúcia dele. E o homem está comendo, está bebendo. Desses ensinamentos errados. Nós temos que derrotar essas forças negativas da nossa vida. Não há mágica. A mágica é eu e você olhar para a palavra, entender, compreender e obedecer ao Criador. Ele é o dono de tudo. Aí eu e você seremos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Agora, lá em Hebreus 3, eu quero estudar com vocês Hebreus 3, no versículo 12 e 13. Está escrito assim, ó: Vedes, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Se eu e você não derrotar essas forças negativas, que vêm pelo olhar e ouvir, que é as duas portas que Satanás entra na minha vida e na tua vida, se nós não derrotar, tirando isso da nossa mente, do nosso coração, eu e você vai ter um coração mau. Um coração infiel e vai se apartar do Deus vivo. Se apartar só aqui, vai perder as bênçãos da terra. O problema é apartar do Senhor é na eternidade, no dia do juízo. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que vigiar, entender a palavra e andar sobre a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Ei, amados, é no nome de Jesus Cristo. Agora, versículo 3. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Agora, ele está dizendo aqui, exortai uns aos outros, todos os dias. Aquele que tem a capacidade, aquele que está treinado por Deus, sabe, e dá testemunho. Tem que ser exemplo de Jesus, testemunho de Jesus, para poder exortar uns aos outros. Ele está dizendo exortar uns aos outros todos os dias que se chama, durante que se chama hoje. Para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Ei, amados, em nome de Jesus Cristo, nós temos que entender isso. Eu vou dar um relato aqui de dois homens de Deus que foi um pelo olhar e o outro pelo ouvir. Lá em 1 Samuel, lá em 2 Samuel 11, 2, vem um relato de um homem segundo o coração de Deus, que olha para uma mulher chamada Betseba, que está do outro lado, sabe, tomando banho no arpende. Ele olha, porque ele estava desocupado, quer dizer, se está na presença de Deus, está ocupado com as coisas de Deus, jamais ele caía. Mas ele olhou e viu que a mulher era bonita, era formosa. E se ele só olhasse e tirasse os olhos, repreendesse o mal, o problema é que ele olhou e deixou descer para o coração e mandou chamar. Olha lá, pecado dos olhos. Agora, o mesmo salmista, depois dessa queda, da repreensão de Deus, do pecado que trouxe um resultado negativo no ministério dele, na vida dele, ele escreve no Salmo 101, versículo 3. Não porá coisas más diante dos teus olhos, aborreça a ação do que desvia e nada me pegará. Ah lá.
Agora é a hora de eu e você pedir a santificação, sabe? Para que o Senhor santifique e purifique os nossos olhos, para que nós olhem para tudo aquilo que nós olhar, não venha contaminar a nossa mente e não o nosso coração, porque nós não vamos andar com os olhos fechados na rua. Nós não vamos andar com os olhos fechados em lugar nenhum, mas tem que estar com os olhos abertos, mas ter os olhos santificados. Olhar para as coisas que Deus criou e não ver mal nenhum, não ver para o outro lado oposto, a lascívia. Porque aqui, Davi olha e vê aquela mulher e cobiça ela, lascívia, e manda chamar ela. Engraçado que Deus permitiu que, numa deitada só, barriga não tinha como esconder, né? A mulher engravidou. Pelo olho, viu? Pelo olhar. O homem segundo o coração de Deus, se eu e você não tiver firmado na palavra, nós vamos olhar e vamos pecar. Agora, o Senhor também diz lá no Mateus 7:1, não julgai para que não sejais julgado. Nós olha para as pessoas e já julga. Cuidado, o nosso olho é a porta que Satanás entra para nos derrotar. Então, nós temos que derrotar essas forças negativas que vêm pelo olhar. Agora você quer ver outro homem? Em 1 Reis 19:1, relata a palavra de Deus do homem guerreiro, do homem batalhador, do homem que diz e Deus cumpre, o profeta chamado Elias. Ele sai de uma cidade que não é citada, e ele vem ali de Geliardes, nunca houve aquele profeta, e aparece enviado de Deus para repreender um rei. O rei perverso, chamado Acabe. E ele diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Era a repressão de Deus para aquele reino, que não chovesse 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. E não choveu. Agora Deus sustenta ele na beira do rio, até que seque o rio, depois manda ele passar para a viúva de Sarapeta, e lá ele multiplica a miséria que estava na vida daquela viúva, e ainda ressuscita o filho da viúva que depois morre. Olha o homem na presença de Deus, o homem com autoridade. Agora Deus fala para ele voltar lá no reinado de Acabe, porque só com ordem de Deus para enfrentar, que o homem estava procurando para matar ele. E ele vem e se apresenta diante de Acabe, e ainda não acontece nada, mas ele convoca uma peleja, uma guerra entre os profetas de Azera e os profetas de Baal, de Jezabel. E ali ele derrota aqueles profetas todinho de Baal, os profetas de Azera, e ali ele clama do céu e Deus desce fogo. Olha a comunhão que tem esse homem com Deus. Assim era Davi, assim é eu e você, amado. Se eu e você não estiver atento para a palavra, vai cair. Agora, ele olha para o céu não tem nuvem nenhuma, mas o Senhor disse que mandaria a chuva, manda ele clamar, ele clama e vem a chuva. Quer dizer, tudo que aquele homem determinava, aconteceria. É eu e você, determina e Deus honra. Determina o mal, sai, determina isso aqui, Deus faz, determina aquele outro e Deus cumpre. Porque está na presença de Deus. Mas veja agora, esse homem valente, esse homem guerreiro, sabe Deus, agora ele vai ser derrotado pelo ouvir. No capítulo 19, versículo 1, Acabe chega em casa e diz para Jezabel o que Elias tinha feito com os profetas dela. Agora, Jezabel manda um recado, nem ela mesmo vai, manda um mensageiro dizer para Elias. Se ela não fizesse, os deuses dela não fizessem da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal, os profetas de Azera com ela, os deuses fariam com ela da mesma maneira com ele. O homem ouve aquele recado do diabo, perde o ânimo, larga o moço em Jerusalém e vai para o deserto, sabe? E deita debaixo de um símbolo e pede a morte do Senhor. E quer morrer. Ah lá. Derrote as forças negativas da tua vida. O diabo entra por essas duas portas, entrou na vida de Davi pelo olhar e na vida de Elias pelo ouvir. Não dá ouvido para a conversa de homem, para o que o homem está dizendo, dá ouvido para a palavra de Deus. Agora não, falei lá na minha casa para minha esposa. Mas fulano falou aqui para mim. Ah é? Esse fulano é quem? Ele é Jesus? Se ele for Jesus, você acata, mas se for homem, você larga de lado. Porque ao mal que você está passando por você estar ouvindo o que não presta. Dá ouvido só para Jesus. Dá ouvido para a palavra de Deus.
Olha para Jesus. O Senhor Jesus não falou para olhar para pastor, não olhar para pregador, não olhar para o irmão, não olhar para ninguém. Eles olhando para o consumador da fé, da sua fé. Olhar para Jesus. Ele somente ao meu filho, este ouve. Somente a Jesus que é para ouvir. Por que você está ouvindo a homem? Conselho, doutrina. Então, meu amado, derrote essas duas forças negativas. Que é as duas portas que o inimigo entra, que é o olhar e o ouvir. Passa a olhar para Jesus e passa a ouvir somente a Jesus. Para de ouvir a homem. Você conversa com o homem, não tem problema, ele pode falar o que quiser, mas somente ouve a palavra. Por isso, se ouvir, tem dois buracos, entra aqui e sai do outro lado. O que é do homem é para sair do outro lado, o que é de Jesus é para descer do coração. O problema é que o homem de Jesus, ele sai do outro lado, e o que é do homem é que está entrando no coração, ou está ao contrário. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra dentro do teu coração, porque vem da boca de Deus para o meu e o teu coração. Amém? E eu quero orar junto com você, porque eu vou abençoar a tua vida agora no nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu poder, pela tua glória, Senhor. Obrigado, meu Pai, por o Senhor manifestar o teu amor, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, sobre esta palavra, sobre esta revelação, edificaria a tua igreja, sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora nos reveste do teu poder, da tua autoridade, ó meu Senhor. Pai amado, e nesta glória do Senhor, eu vou nesta habilidade, nesta força, meu Pai, como ministro do Evangelho, Senhor, e vou abençoar essa pessoa. O poder de Deus seja real agora, remove todo este mal. Remove, meu Pai, essa cegueira espiritual, essa visão que o homem está olhando para o mal, Senhor. Pai, santifica e purifica, meu Pai, esses olhos. Pai amado, remove, meu Pai, este mau conselho que esse homem está ouvindo, Pai, do homem. Pai, santifica ele para que ele só ouve a voz do Senhor, que é a tua santa palavra, meu Senhor. Meu Deus, agora, meu Pai, eu vou usar o teu poder e vou amarrar esse diabo. Satanás, eu amarro a tua força e o teu poder. Ô demônio, sai com a tua cegueira, sai com a tua logística, diabo, sai com a tua voz desse ouvido desse homem. Sai em nome de Jesus, que eu paraliso a tua ação agora. Em nome de Jesus, eu derroto toda a tua força negativa. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. No nome de Jesus. Pai amado, e assim nós te damos graça, em nome de Jesus. E amém, e amém.